Segundo aspecto da igreja, uma das suas notas, nós chamamos. A igreja é reconhecida, a igreja de Deus é reconhecida no mundo inteiro por 4 notas, 4 características que nós professamos todos os dias no credo. Cremos na igreja una, santa, católica e apostólica. Esta igreja tem 4 notas, é assim que ela se torna notável, reconhecida. E nós falamos na semana passada de uma dessas notas, da igreja que é santa. As leituras do dia de hoje nos apontam para 2 outras notas da igreja, as quais eu gostaria de falar hoje. Uma delas é: a igreja é católica, é universal. E uma segunda, que a igreja ela é apostólica. E nós vamos ver como a liturgia de hoje nos apresenta esta realidade da igreja. A segunda leitura que nós acabamos de ouvir, no versículo 10, diz assim: Um anjo me levou em espírito a uma montanha grande e alta, mostrou-me a cidade santa, Jerusalém. Se nós recordamos bem, no primeiro domingo da Quaresma, nós, todos os anos, o evangelho deste domingo é o evangelho das tentações de Jesus. Nós sabemos que Jesus foi tentado pelo demônio 3 vezes. A terceira tentação como foi? O demônio, que é um anjo caído, mas é anjo. Um anjo levou Jesus a uma montanha muito alta. E desta montanha muito alta, apresentou a Jesus todos os reinos da terra, todos os poderes deste mundo. E disse a Jesus, este anjo caído, Lúcifer, demônio, Satanás, apresentou a Jesus e disse: se prostrartes diante de mim e me adorares, eu te darei tudo isso. Pediu que Jesus olhasse para baixo da montanha, olhasse os poderes deste mundo e se adorasse o demônio, ele lhe daria tudo. O que acontece aqui com João é o contrário. Porque quem aparece para João não é um demônio, não é um anjo caído, é um anjo de Deus. É um anjo que escolheu a Deus. E este anjo leva João a uma montanha muito alta. Mas não diz a João, olhe para baixo para os poderes desta terra. Não diz a João, olhe para os poderes deste mundo. Isto é, fixe o teu olhar aqui embaixo, nos poderes da terra, nos reinos, na glória deste mundo. Ele diz, olhe. E João, o que é que João vê? João vê descer do céu, do alto. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Há um contrário. A sedução do demônio que tentou Jesus, nosso Senhor, com os poderes da terra. O anjo de Deus apresenta a João a glória do céu, em contraposição com a glória da terra. E esta glória que é apresentada a João e que nós reconhecemos é a cidade santa, é a nova Jerusalém que desce do céu, é a igreja de Deus. A igreja de Deus nasce da iniciativa do céu, nasce da iniciativa de Deus. A igreja de Deus não é uma agremiação humana. A igreja de Deus não é uma corporação. A igreja de Deus não é uma instituição humana, é uma instituição divina. Desceu do céu, nascida do sangue do Cordeiro, nascida do seu lado aberto na cruz, esta igreja desce do céu. E nos diz, desce do céu junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, esta cidade santa, que é a igreja na sua realidade futura,
naquilo que ela será no final dos tempos, esposa imaculada do Cordeiro, e nós faremos parte desta realidade, ela brilha da glória de Deus. Ela não brilha da glória dos homens. Ela não brilha dos notáveis do mundo. Ela não brilha daqueles que na Igreja de Deus desempenham grandes funções. A glória de Deus não vem de grandes pregadores. A glória de Deus não vem de grandes cantores. A glória de Deus não vem de grandes ministros. A glória da igreja vem de Deus. É Deus que glorifica a igreja e dá à igreja, sua esposa, a sua glória. A igreja brilha da glória de Deus. E este brilho era como o de uma pedra preciosíssima, como o brilho de um jaspe cristalino. Esta é a glória da igreja, preciosa, porque ornada pelo próprio Senhor, ornada pelo próprio Rei, que dá todas as suas joias à sua rainha, que dá todas as suas joias à sua esposa, que orna a sua esposa com os mais grandes presentes que ele possui, a sua glória. Esta cidade estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel, e o fundamento dos apóstolos, o fundamento dessas portas eram 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos apóstolos do Cordeiro. 3 dimensões nós vamos encontrar aqui, nesta cidade. Nós temos uma porta que ocupa a parte central do meio, as 12 portas. Em cima desta porta, 12 anjos. Abaixo desta porta, 12 alicerces. Interessante. O que é que Deus quer nos mostrar aqui? Uma comunhão, uma união entre 3 realidades. Qual a realidade? Os anjos representam a primeira criação, o céu, os exércitos celestes, em união com as 12 tribos de Israel, a primeira aliança, ligados com a segunda e verdadeira e única aliança feita no sangue de Jesus, simbolizado pelos 12 apóstolos. Aqui está a muralha que protege a cidade. Os anjos representam esse exército celeste que protege a cidade e que, meus irmãos, não permitirá que ninguém que não seguiu o Cordeiro até o fim entre nesta cidade. Os anjos são os guardiões das portas. Eles protegem essa porta para que por ela só entre aqueles que seguiram nosso Senhor Jesus Cristo até o último momento. É função do exército celeste, como é função do exército terreno, proteger as portas da cidade. Os anjos eram os guardiões destas portas, que só permitiam quem entre aquele que é esperado pelo rei, aquele que é esperado pelo Senhor daquela cidade. As 12 tribos de Israel representam a primeira aliança. Deus não revoga a aliança com o seu povo. Deus não revoga as suas promessas. De ti, Israel, eu levarei o meu nome a todas as nações da terra. É a partir de Israel, a partir das suas 12 tribos. Deus prometeu: eu farei de ti um povo tão numeroso quanto as estrelas do céu, tão numeroso quanto as areias do mar. É este povo que entrará por estas portas. Não vi templo na cidade, mas o seu templo é o próprio Senhor. João, que escreve o Apocalipse, ele era judeu. O judeu ia todos os anos peregrino à cidade santa, Jerusalém terrestre. E ali ele visitava o templo de Israel, o templo do povo de Deus, onde eram oferecidos sacrifícios. Para um judeu, uma cidade, Jerusalém, é a cidade do templo. O anjo mostra Jerusalém,
o que é que um judeu vai procurar em Jerusalém? O templo. E ele vai dizer: não vi templo. Pois o seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Jesus é o verdadeiro templo, meus irmãos. Não um templo edificado por mãos humanas, mas um templo construído por Deus. Ele profetizou a queda, a destruição do templo e disse: vejam, este templo será destruído e eu reconstruirei em 3 dias. Ele falava do templo do seu corpo. O seu corpo é o verdadeiro templo. A sua presença no nosso meio é o verdadeiro templo. No Evangelho de João, quando Jesus encontra com a samaritana junto ao poço de Jacó, a samaritana pergunta: Senhor, onde nós devemos adorar? Nossos pais disseram que era aqui no monte, mas vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém que deveis adorar. E Jesus disse: mulher, acredita-me, vem a hora, e já chegou, ele já estava ali, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque não é em Jerusalém, nem aqui neste monte que deveis adorar. A verdadeira adoração se dá diante do verdadeiro templo, Jesus presente no nosso meio. É diante dele que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade, em todos os lugares da terra. Por isso, neste tempo, nesta cidade, na igreja de Deus, não existe o templo. O templo passou. O verdadeiro templo é Cristo Jesus, Deus encarnado, presente no nosso meio. E não precisará de sol, nem da lua, pois a glória de Deus é a sua luz. O sol e a lua representam a primeira criação. Livro do Gênesis, capítulo 1. Deus criou 2 luzeiros, um para iluminar a noite, outro para iluminar o dia. Chamou a um de sol, o outro de lua. Nesta cidade, a primeira criação não tem mais lugar. Agora, somente aqueles renascidos na água e no Espírito estarão nesta cidade, que não se precisará mais de nada, porque o Cordeiro de Deus será tudo em todos. Esta cidade, meus irmãos, e diz a leitura de hoje, tem 3 portas do lado do Oriente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul, 3 portas do Ocidente. 12 portas, direcionadas 3 para cada um dos pontos cardeais. O que significa isto? O que significa essas 12 portas voltadas para cada região, tendo um anjo, uma tribo de Israel e um apóstolo? Significa a catolicidade da igreja. A igreja é católica. Essa cidade, ela é universal. Ela não pertence aos judeus. Ela não pertence a um povo. Esta igreja pertence a todos os povos, nações e línguas. Todos esses povos, nações e línguas entrarão por estas portas, que estão direcionadas para todas as regiões da terra, norte, sul, leste, oeste. Toda a humanidade entrará por estas portas, viverá e se alimentará desta presença do Cordeiro, que será tudo em todos. A igreja é para todos. É isso que nós encontramos na primeira leitura de hoje, quando alguns judeus disseram: para ser salvos deveis serem circuncidados com a lei de Moisés. A salvação virá através da circuncisão. E Paulo e Barnabé voltam para Jerusalém, consultam os apóstolos e junto com eles dizem: não, a salvação nos vem de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer, e os apóstolos vão enviar uma carta e vão dizer: porque decidimos o Espírito Santo em nós. Meus irmãos, essa frase é muito forte. Os apóstolos estão dizendo: isso que nós decidimos, que todos os pagãos podem ser batizados em nome de Jesus e podem receber a verdadeira fé e podem ser salvos. Esta realidade. Os apóstolos dizem: o Espírito Santo e nós decidimos. Verdade de fé.
O Espírito Santo auxilia a igreja, é defensor da igreja contra todo o mal, e contra todo o mal da mentira e da enganação, como daqueles judeus que foram levantar a comunidade de Antioquia contra os apóstolos Pedro e Paulo. O Espírito Santo é nosso defensor. E o Espírito Santo que foi até os apóstolos e instruiu os apóstolos, na verdade, como encontramos também no Evangelho de hoje. Isto é o que vos disse enquanto estava convosco, mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu tenho vos dito. A igreja, meus irmãos, ela tem a assistência do Espírito Santo, fundamentada nos 12 apóstolos. Vocês viram, os 12 apóstolos são os fundamentos desta igreja, fundamentada nos 12 apóstolos. O Espírito Santo é o vosso defensor. O Espírito Santo vai vos ensinar a verdade. O Espírito Santo vai vos recordar tudo. E é por essa assistência do Espírito Santo que nós dizemos que a igreja ela é apostólica, fundamentada nos apóstolos, não somente fundada pelos apóstolos há 2000 anos atrás, mas ainda fundamentada nos apóstolos, ela continua a sua apostolicidade. A missão dos apóstolos continua na igreja de Deus. E por isso que quando a igreja fala, ela diz o Espírito Santo e nós decidimos. O Espírito Santo e nós dizemos que esta é a verdade. E foi isso que a igreja fez durante esses 2000 anos. Se levantam tantas doutrinas e ela diz, o Espírito Santo e nós definimos que Jesus Cristo é verdadeiro Deus. Nós definimos que o Espírito Santo é verdadeiro Deus. Nós definimos que Maria nasceu concebida sem a mancha do pecado original. Essas são as verdades da fé, que a igreja usa essa mesma expressão. Nós definimos que, com o auxílio do Espírito Santo, com a assistência do Espírito Santo, que Jesus prometeu, o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Por isso, meus irmãos, a igreja se apresenta ao mundo una, santa, católica e apostólica. E ela é reconhecida assim no mundo inteiro, até mesmo os cristãos que se separaram dela. Os nossos irmãos ortodoxos que se separaram da igreja um pouco mais depois do ano 1000, eles rezam todos os domingos, creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Os anglicanos que se separaram por volta do ano 1500, cremos na igreja una, santa, católica e apostólica, porque essa, meus irmãos, é uma verdade de fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Proclamemos, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa fé no Deus da nossa salvação. Creio